Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um assunto que pessoalmente me deixa meio puto. O mercado nacional de SUVs. Ou SUV, para você que faz Duolingo. E por que isso me deixa puto? Primeiro, porque estudar a história do segmento deixou bem claro o quanto o nosso país é quebrado, tanto financeiramente quanto cognitivamente. Segundo, porque dá pra ver nitidamente que o marketing colocou a engenharia num canto de fábrica para fazer planilha de custo. E terceiro, porque mostra como o afegão médio é facilmente manipulado. Mas vamos organizar essa tragédia. O que é um SUV? Eu achava que sabia. Fui pesquisar para não falar besteira e descobri que hoje classificar um carro como SUV é quase tão relativo quanto definir qual banheiro você pode usar. Só que nesse caso, não. Você filma e fala, você é o bichão mesmo. Assim como os cromossomos e DNA definem como o humano sai de fábrica, um SUV legítimo precisa obedecer algumas regras técnicas: engenharia, matemática e física. Essas matérias que o pessoal do marketing matava a aula, sabe? Que burro, dá zero pra ele. Inclusive, existe até norma técnica do Inmetro para definir o que é um SUV. SUV significa Sport Utility Vehicle, ou veículo utilitário esportivo. Robusto, espaçoso, versátil, capacidade de andar pela cidade e, supostamente, sair dela sem pedir arrego. O termo surgiu nos Estados Unidos com fazendeiros e soldados que precisavam de um carro que carregasse ferramentas, carga, atravessasse lama e ainda buscasse as crianças na escola. O primeiro a mostrar que o segmento tinha força foi o Chevrolet Suburban Carryall. Lançado em 1935, tinha chassi de caminhão, carroceria fechada, era simples, funcional, aguentava o tranco tanto das rodovias quanto das estradas de terra. Aqui no Brasil, a pioneira foi a queridinha rural Willys, em 1958. A receita é simples: chassi forte, altura do solo elevada, boa capacidade de carga, conforto razoável e também uma boa capacidade off-road. Versatilidade é a essência. Outros exemplos clássicos: Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, conhecida aqui como Bandeirante, Jeep Cherokee, Blazer, Hilux SW4, todos seguem a receita básica: robustez, altura, tração séria, carga e conforto honesto. Agora entra numa concessionária brasileira hoje e fala que você quer um SUV. Você sai de lá com um Tera, um Volvo Cross ou um C3 Aircross com adesivo aventureiro e suspensão que sofre com lombada. Eu sou louco! Não, eu sou louco! Eu tô louco! Segundo dados de vendas de 2025 e início de 2026, entre os SUVs mais vendidos estão Hyundai Creta, Fiat Fastback, Volkswagen Nivus, Jeep Renegade e Honda HR-V. Aí eu te pergunto, estamos mesmo colocando um C3 Aircross na mesma prateleira de um SW4? Pro marketing, sim. Pro Inmetro, às vezes sim. Para quem sabe o que é um diferencial, definitivamente não. Segundo o Inmetro, para um carro ser considerado um SUV, ele tem que seguir algumas normas: ângulo de ataque mínimo de 23 graus, ângulo de saída mínimo de 20 graus, ângulo central mínimo de 10 graus e altura livre do solo mínima de 20 centímetros com alguma tolerância. Parece técnico, não é? E é. Mas cumprir um número em ficha técnica não transforma um crossover em utilitário esportivo. Só transforma o marketing e norma técnica em ilusionismo. Esse é o mercado, esse é o que esse mercado quer, o desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise. Segundo o Inmetro, cumprem os requisitos Jeep Renegade, Compass, Hyundai Creta, Renault Duster e Volkswagen Taos. Já o T-Cross, Nivus, Tracker, Kicks, HR-V e até o Corolla Cross ficam de fora se o critério for puramente legal. Alguns fabricantes não divulgam os dados completos, outros não atingem o ângulo de ataque ou de altura mínima. Agora, quer ficar em choque mesmo? O Kwid, pasmem, soma 4 dos 5 requisitos do Inmetro e por isso o time de marketing resolveu anunciá-lo como o SUV dos compactos. Sério, o carro tem uma roda com 3 parafusos e é tão robusto quanto uma parede de gesso e mesmo assim é chamado de SUV. Eu não estou dizendo que é SUV. Porte, espaço e proposta não batem. Mas para os especialistas do Inmetro e o time de marqueteiros, ele é praticamente um SUV. Mas convenhamos, chega a ser até meio constrangedor quando o SUV dos compactos atende a mais critérios técnicos do que muito carro que cobra R$150 mil por plástico texturizado com teto e autoestima elevados. Claro que hoje a maioria da população não vive na lama e o maior obstáculo que seus proprietários enfrentam é encontrar vaga no shopping. Mas por que chamar de SUV quando o carro é só um carro que vai sofrer tanto quanto qualquer outro carro normal em qualquer estradinha de terra? Isso, meus amigos, é uma via de mão dupla. O marketing empurra e o consumidor compra.
Vivemos numa sociedade onde a aparência está valendo muito mais do que a essência. Conforto, isolamento acústico pesam mais que bloqueio de diferencial e altura do solo. Quer outro exemplo? O Tigo 5, vendido como SUV, tem quase 20 centímetros a mais do que um Onix. Porém, a altura em relação ao solo é a mesma de um Polo. É tipo ter 1,65 m e usar salto para parecer que tem 1,80 m. E eu não tô falando que o carro é ruim, pelo contrário. Eu andei num e gostei bastante. Tem multimídia, ar-condicionado, dual zone, câmera de ré, é confortável, mas nem de perto é um veículo que ia encarar uma estrada rural mais bruta sem sofrer. Ironicamente, desses SUVs de boutique, o Renegade, o mais zoado, é o único que gabarita todos os critérios. Vendido como um SUV raiz, tem nome de combatente off-road, campanha cheia de barro cenográfico, ganchos parrudos de reboque e virou meme. Que show da Xuxa é esse? O porta-malas é menor que de um HB20 e tem dificuldade até para subguia. Mas, de acordo com os técnicos de jaleco branco, é o único que gabarita todos os critérios do Inmetro. Então, pode levar o selo de SUV raiz. A Tracker, outro exemplo, outrora um legítimo off-road raiz, hoje não cumpre ângulo de ataque nem altura central suficientes. Virou tipo o remake ruim de filme bom. O Corolla Cross nem divulga alguns dados e ainda tem aquele escapamento baixo que parece um pirulito que tem que ter um seguro próprio para ele. Mas agora a minha opinião pessoal. A minha opinião, deixar bem claro. Da lista dos mais vendidos dos últimos meses, os únicos que eu considero que são SUVs de verdade são a SW4 e o GWM Tanque. Esse daí com algumas ressalvas ainda por ser híbrido. Ambos têm chassi de longarina, 4x4 com reduzida, bloqueio de diferencial, boa altura, boa capacidade de reboque e um porta-malas decente. O resto, em sua maioria, são como aquele seu amigo de 2 metros de altura que usa Nike Jordan e anda com uma bola de basquete debaixo do braço, mas não joga nada. Parece atleta, mas não é. É uma cilada, Bino. E por que isso tudo me deixa pé da vida? Porque eu sinto falta dos SUVs de verdade no mercado nacional. Porque marketing e perfumaria estão substituindo engenharia de verdade e robustez. Porque, no final das contas, o consumidor está pagando por aparência aventureira e recebendo suspensão calibrada para estacionamento de shopping. E porque isso mostra também que a nossa régua técnica está cada vez mais baixa. Ai, mas eu não tenho 300 mil para gastar num SUV raiz. Mas talvez você tenha uns 100 pau aí para pegar um mais usadinho que entrega uma mecânica de verdade, só que sem luz ambiente configurável por aplicativo. Quando a gente para de comprar pastel de vento, o pasteleiro sente e capricha mais no recheio. E é só no bolso que o corporativo vai aprender a fazer engenharia de verdade. Mas então, meus amigos, comenta aí. Qual que é a maior migalha automotiva do mercado hoje em dia? Qual o SUV raiz que você tem ou teria? E quanto que você acha um preço justo por ele? Curte o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e me ajuda a continuar irritando os departamentos de marketing das montadoras que chamam hatch alto de utilitário esportivo. Um forte abraço e cuidado com a próxima lombada urbana se você tiver um desses SUVs de boutique.